dos conceitos humanos, mas de um coração puro e sincero, querendo adorar e bendizer o nome do eterno Deus. Glória a Deus. Queridos, estamos já finalizando o último ano o último mês deste ano, que nós proclamamos como o ano da travessia. E fomos ministrar durante muitas vezes esse ano sobre travessia, sobre chegarmos do outro lado, completarmos jornadas. E hoje eu quero falar sobre aproveitar esse tempo para nós finalizarmos o ano fazendo uma travessia nas fases da nossa vida. Até para nós vermos em que fase estamos e para que fase nós precisamos alcançar em nossas vidas. Que a vida é feita de fases, todos nós sabemos. Seria o mesmo, como diz o ditado popular, chover no molhado. Se falarmos biologicamente, isso é uma razão que não tem como negar. Todos nós mudamos de fase, nascemos bebê, viramos criança, depois adolescente, jovem, adulto, até chegarmos à fase de ancião, tá? Nós vamos passando por fases. Em cada uma dessas fases, você sabe que tem características, tem exigências, comportamentos que nós precisamos ter, mudar, porque senão a gente acaba vivendo um ciclo vicioso. Como hoje mesmo eu ainda estudando aqui a palavra, eu estava vendo um material de já uma preocupação a nível mundial, que já estão quase caracterizando como pandemia. Quando fala de pandemia, a gente só lembra do Covid, né? Quase uma pandemia. As pessoas que estão passando dos 30 anos e não saem da adolescência. Estão passando os 30 anos e não mudam os seus comportamentos de adolescente. Ou seja, não mudaram de fase. Porque as fases na vida, a gente muitas vezes tenta ter uma idade. Mas não adianta mudar de idade e não mudar o nosso posicionamento, porque senão nós vamos permanecer com mais idade e nas fases anteriores que nós precisaríamos ter. Diante disso, querido, não só na questão humana, física, mas também na questão da nossa personalidade e identidade, que nós vamos ouvir muito a partir dessa transição de ano para o próximo ano. Nós precisamos saber que existem fases, e em cada uma delas tem um plano de Deus para as nossas vidas, na questão da personalidade, da identidade e no nosso posicionamento e crescimento espiritual também, para não passarmos a vida toda num ciclo, porque infelizmente este é o propósito do inferno contra as nossas vidas. Satanás, ele não se preocupa muitas vezes que você frequente uma igreja, porque ele não quer que você cresça. Se você ficar andando em círculo na sua vida espiritual, para ele está ótimo. Mas se você começar a andar de forma cíclica, em espiral, que a cada volta na vida você subiu um degrau, a cada volta você subiu um nível, aí você vai começar a preocupar o inferno. Porque nós fomos chamados para viver em espiral e não em círculo. Então, ao finalizar esse ano, eu espero que você consiga identificar na sua vida que você, mesmo finalizando um período, você cresceu, você fez uma espiral, você tem mais conhecimento, mais entendimento, mais maturidade, que a cada volta de ano nós possamos estar numa fase mais elevada. A Bíblia se preocupa tanto com isso, com as nossas mudanças de fase, que em 1 Coríntios capítulo 13, o versículo 11, o apóstolo Paulo chega a nos dizer assim: quando eu era menino, eu falava como menino, sentia como menino, pensava como menino, tá? Quando cheguei a ser homem ou na fase adulta, desisti das coisas próprias de meninos. Veja bem, querido, o que eu sou mais apaixonado pela Bíblia é quando aparece um detalhe dentro do texto que parece que não tem nada a ver com o texto, que aí a gente para aprender. Esse capítulo está falando sobre o amor. É o melhor capítulo na Bíblia que descreve o amor, 1 Coríntios capítulo 13.
Mas quando chega lá na frente, parece que ele abre um parênteses, sai totalmente do assunto e diz assim, mas quando eu era menino, eu fazia coisa de menino, eu pensava como menino, eu agia como menino, mas agora que eu cheguei na posição de adulto, acabou. Isso mostra o quê? Que um fator preponderante para nós termos maturidade na vida é quando nós temos uma experiência com o verdadeiro amor de Deus. Quando nós experimentamos o verdadeiro amor de Deus, nós saímos dessa posição de menino e entramos numa posição de uma pessoa madura. É só olhar lá as características. O amor de Deus descrito em 1 Coríntios 13 não é o mesmo descrito na Grécia Antiga, do qual chegou na nossa cultura. Quando fala de amor, a gente pensa em duas pessoas, estão apaixonadas e tudo mais. Não. E aí o conceito grego-romano que chegou até nós é, porque eu estou amando alguém, eu vou casar com essa pessoa. Não, mas a Bíblia ensina o contrário. Por eu decidir casar com uma pessoa, eu agora sou obrigado a amá-la. Dedicar amor. Por quê? Porque o conceito bíblico é diferente. Aí a gente vê que os conceitos humanos são falhos, mas os da palavra de Deus são eternos. Então, quando descreve sobre o amor, o que é que ele diz? É um amor que tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Não se exaspera, não suspeita mal, não fala mal dos outros. Isso é condição de gente madura, não é condição de menino. Condição de menino é que qualquer situação bate o pé, fica com raiva, faz berço, e tem uns meninos hoje em dia pior ainda, que se joga no chão, aquela situação toda. Mas quando a gente cresce, não dá para fazer isso, né? Não dá. Não dá para o indivíduo com 30 anos de idade se jogar no chão do shopping, esfregar um pé no outro, porque não ganhou um presente. Mas a palavra de Deus diz que nós precisamos crescer. O apóstolo Paulo, mais à frente, em Efésios capítulo 4, versículo 13 a 15, ele diz assim: até que todos cheguem à unidade da fé, pleno conhecimento do Filho de Deus, ao estado de pessoa madura, tem versão que fala a posição de varão perfeito, à medida da estatura da plenitude de Cristo, para que não sejais como criança, arrastado pelas ondas, elevado de um lado para o outro por qualquer vento de doutrina, pelas armadilhas das pessoas, pelas astúcias com que induzem ao erro, mas seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é o cabeça, Cristo. Olha a preocupação do apóstolo Paulo. Aqui já está no outro contexto. A carta aos Efésios é o melhor manual que tem na Bíblia sobre guerra espiritual, sobre batalha espiritual, sobre como é o mundo espiritual e como devemos nos comportar no mundo espiritual. A carta de Paulo aos Coríntios é o melhor manual que tem. E ele diz, olha, para você vencer as suas guerras espirituais e até as suas batalhas interiores, você precisa sair da condição de menino. Você precisa conhecer a fé, o Filho de Deus, para poder você chegar à estatura de varão perfeito, à estatura de uma pessoa madura, da qual você tem agora plenitude na pessoa de Cristo. Para quê? Para quando vier as ciladas de falsas doutrinas, falsos ensinamentos querendo tirar da presença de Deus, conceitos de pessoas, como diz aqui, artimanha de pessoas, para te afastar, você diz assim, não adianta, porque eu já conheço, eu estou em outra fase, eu já estou numa fase de maturidade, de conhecimento, de aprendizado. Diante desse contexto, dessa introdução, eu quero basicamente hoje pegar uma história bíblica, um exemplo bíblico, para mostrar como nós precisamos de mudança de fase, como faz parte de um projeto de Deus nós mudarmos de fase. E eu quero pegar uma história que talvez você olhe e diz assim, o que é que isso tem a ver? Gênesis capítulo 25, versículos 25 e 26. Gênesis capítulo 25, versículos 25 e 26, eu vou ler em duas versões. Primeiro, na versão da Nova Almeida atualizada, diz assim, quando eu falo de versão, eu estou falando de versões bíblicas, tá? Que a Bíblia, apesar dela ser a palavra de Deus, quando ela foi traduzida para a língua portuguesa, entre um tradutor e outro, houve algumas variações. Por quê? Porque a nossa língua portuguesa ela é muito rica em sinônimos, mas ela é muito pobre em substantivos. Aí você vai dizer, o que é isso, pastor? Se fugiu da escola, fica difícil. Nós temos uma língua muito rica para dar qualidades.
Se você olha para algo e se encanta, você pode dizer é bonito, é belo, é lindo, é maravilhoso, mas é a mesma coisa. E com vários adjetivos dando uma qualidade de beleza. Por isso é que quando foi traduzir a Bíblia, as línguas originais que a Bíblia foi escrita, principalmente o hebraico, ela não se preocupa muito com esses detalhes, ela se preocupa com o significado das palavras, a raiz da palavra, o ensinamento profundo. E por isso que quando traduzimos a Bíblia para o português, tem algumas variações de traduções, mas o conteúdo não se perde, o conteúdo é o mesmo. E hoje em dia tem até algumas versões com uma linguagem mais popular, vamos dizer assim, mais corriqueira, mais coloquial, para melhor entendermos a palavra de Deus. Por isso que sempre a Bíblia ela passa por esse fenômeno de versões para melhor nós entendermos. E eu gosto de ler de mais uma versão para nós aumentarmos o nosso conhecimento. Então vamos lá. Gênesis capítulo 25, versículos 25 e 26 diz assim: nasceu primeiro ruivo, todo revestido de pelo, por isso deram-lhe o nome de Esaú. Depois nasceu o irmão, com a mão segurava o calcanhar de Esaú, e por isso lhe deram o nome de Jacó. Aqui está falando do nascimento de dois irmãos gêmeos, Esaú e Jacó, filhos de Isaac e Rebeca, que ao nascerem, nasceram com características diferentes. A segunda versão que eu quero ler é na Bíblia judaica, é uma tradução mais próxima do original, que diz assim: o primeiro a nascer era vermelho e todo coberto de pelo como um casaco. Por isso lhe foi chamado de Esave, que quer dizer completamente formado. Isto é, já tenho pelos. Então o seu irmão surgiu, com a mão agarrando no calcanhar de Esave, ou Esaú, por isso foi chamado Iacove, ou Jacó. Aquele que segura pelo calcanhar, ele suplanta. Então, o que é que o texto está nos dizendo? Nasce dois irmãos, duas características totalmente diferentes. Diante desse contexto, eu quero trazer hoje um entendimento que nós vamos ver dois homens gerados no mesmo ventre, fazendo parte do mesmo nascimento, do mesmo parto, com características totalmente diferentes, e que ao crescerem, um quis mudar de fases, outro não mudou de fases, e nós vamos ver que o resultado na vida deles. Irmãos, mesmo nascimento, mesma característica, meu pai, mesma mãe, mesmo parto, e nós vamos ver que vão ter futuros totalmente diferenciados, por quê? Porque tomaram decisões diferentes nas fases da sua vida. E fazemos um comparativo com a nossa vida, as características deles, nas fases que eles escolheram viver, e compararmos com a nossa vida para ver em que fase nós estamos. Vamos lá? Diz assim: todos nós, querido, quando nossa primeira fase, vamos dizer assim, nós sempre vamos passar pela fase de Esaú. Quem era Esaú? Esaú era o filho mais velho. A Bíblia diz que ele já nasceu com bastante pelo, e naquela época, diferente dos dias de hoje, quando se sabe, o casal sabe que tem uma gravidez em curso, já começa logo a perguntar, é homem ou mulher? Depois já começa a definir, se for homem vai chamar assim, 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 ou se for mulher, assim, assim. Já previamente escolhe o nome sem olhar nenhuma característica da criança, só pelo seu sexo, se é masculino ou feminino. Naquela época era diferente, primeiro que não tinha ultrassom, não tinha como saber até o momento do nascimento se era menino ou menina. E conforme as características da criança, ou do momento em que ela nasceu, era dado o seu nome. Em Israel é muito comum o nome das pessoas ser ligado a características naturais, ser ligado a nome de animais, de plantas, um pouco diferente da nossa cultura aqui. Então nasce o primeiro, e quando nasceu eles viram que era um menino que tinha a pele avermelhada, bastante pelo no corpo, cabelo já preenchidinho, não nasceu carequinha, tá? Cabelo bem preenchido, bastante pelo no corpo, ao ponto de olhar e dizer assim, uau, parece que o menino já nasceu vestido com um casaco de pele. Então nós vamos chamar ele de
Esaú, né? Aquele que já veio completo, veja, guarde bem essa expressão, aquele que já veio completo, aquele que já traz o seu pelo sobre si, tá? Esse homem, ele cresce, nasce com essa característica, e a primeira que eu quero chamar a atenção, para ver se a gente não tem características iguais. Esaú representa aquela fase da nossa vida em que talvez a gente ainda não conheça plenamente a Jesus. E com isso nós acabamos de desenvolver características como deste homem. Quais eram as características desse homem que a gente tem que analisar se temos na nossa vida ou não? Primeiro, aquele que ao nascer se achava completo. Isso aqui fala daquela fase da vida que a gente acha que já sabe tudo. E não precisa aprender mais nada, o que a gente pensa está certo, temos sempre razão. Tem uns que chegam até a dizer assim, eu estou certo ou tenho razão? A única dúvida dele é se ele está certo ou se ele tem razão. Esaú era desse tipo. Desde o seu nascimento ele já olhava e dizia assim, não, eu já nasci completo, já nasci perfeito. Já nasci, ó, esse negócio de ficar aprendendo, ouvindo os outros, sendo ministrado, ouvindo palavra, Bíblia, esse negócio, eu já sei. Eu já sei como é que as coisas funcionam. Por isso, esse homem, ele era desinteressado pela palavra de Deus e pelas promessas de Deus. A Bíblia diz que quando a sua mãe sentava para ensinar, ele não parava para ouvir, ele não parava para aprender, ele não dava valor às promessas de Deus na sua vida, ele chegava até a desprezar aquilo que Deus tinha prometido, que Deus tinha falado. Essa é a fase de Esaú da nossa vida, quando nós achamos que já sabemos tudo, aquilo que Deus fala ou deixou de falar não faz o menor sentido para nós não prestamos atenção, não levamos em conta, e muitas vezes até desprezamos e dizemos assim, isso é difícil acontecer, essa aí eu acho que Deus está ficando muito velho, já está pirando da batatinha, falar um negócio desse não vai acontecer nunca. Esse é quando nós temos a nossa fase de Esaú na vida. Mas tem mais, esse homem, ele tinha dificuldade de absorver aquilo que Deus tinha dado, mas ele não tinha dificuldade de trocar aquilo que vem de Deus por algo que pudesse satisfazer os seus instintos. Lembra daquela história que ele saiu um dia para caçar, caçou durante bastante tempo, não conseguiu pegar nada, volta, e quando ele chega em casa com muita fome, ele viu o seu irmão fazendo um guisado de lentilha, que não era nem aquilo que ele gostava, ele era caçador, ele gostava de caça, ele, vamos dizer, da nossa linguagem alimentícia de hoje, ele era carnívoro, gostava de carne, e o que o irmão dele estava fazendo, nada mais era que uma sopa de lentilhas. Não era nem o prato preferido dele, mas o instinto dele de fome falou mais alto do que a promessa de Deus, ao ponto do irmão dele fazer uma proposta indecente e ele topar. Olha, você está com fome? Eu te dou se você me der a sua primogenitura. O que era primogenitura? Primogenitura era uma promessa dada por Deus para o filho mais velho. O filho mais velho, ele tinha uma promessa dada por Deus que era chamada a lei da primogenitura. Ele tinha direito, além de 2/3 da herança que o pai ia deixar, de ser aquele que receberia a continuidade de todas as promessas espirituais que Deus tinha com seus antepassados. Essa era a maior bênção da primogenitura. Todas as promessas que Deus tinha dado ao seu avô, ao seu pai, automaticamente passaria para ele. Mas ele preferiu satisfazer o seu instinto de fome do que ter uma promessa de Deus. Ao passo que ele chega a dizer com a sua própria boca, do que me vale uma promessa dada por Deus se eu estou morrendo de fome? Será que muitas vezes na vida nós não estamos nessa fase de Esaú? Olhando para as situações que nós estamos passando e dizendo assim, do que é que vale Deus já ter falado comigo, tem uma promessa na minha vida, não se cumpre mesmo. Olha a necessidade que eu estou passando. Talvez na nossa fase de Esaú a gente diz assim, porque esse negócio de promessa de Deus, de Bíblia, igreja, isso não paga minhas contas. É a nossa fase de Esaú da vida, que nós olhamos as nossas necessidades acima da palavra de Deus, acima das promessas de Deus nas nossas vidas. Aquele homem, ele também tinha como característica que ele achava que podia resolver tudo na força do seu braço. Por isso a Bíblia diz que ele era caçador. O caçador naquela época era como considerado um herói, porque numa época que não existia arma de fogo,
o indivíduo com arco e flecha, com uma faca, com uma lança, adentrar uma mata, não sabendo que tipo de animal ia encontrar, para caçar, quando ele voltava, normalmente que entrava nas suas aldeias, trazendo a sua caça, ele era ovacionado. As pessoas aplaudiam, era considerado um herói. Homens desse tipo, eles achavam o quê? Que resolvia tudo na força do braço. Quando nós estamos na nossa vida, na fase de Esaú, a gente faz a mesma coisa. A gente acha que pode resolver tudo na força do braço, tudo do nosso jeito. A gente, não, porque eu passo por cima mesmo, cada dia eu mato um leão, e assim a gente vai achando que resolve tudo na força do braço. Essa é a fase de Esaú, muitas vezes, da nossa vida. Como caçador, ele estava naquela fase que ele queria agarrar tudo, dominar tudo, ter tudo sob seu controle. Quando nós estamos nessa fase de Esaú, nós queremos ser controlador, queremos controlar tudo, queremos que tudo esteja do nosso jeito, que nada saia da forma que nós pensamos, imaginamos e planejamos. A fase de Esaú é aquela que a gente bate no peito e diz assim: eu nasci assim, ninguém vai mudar a minha vida, eu sou assim mesmo. Não se propõe a conhecimento, aprendizado para crescer. Ele acha, não, eu sou assim, sou bruto mesmo, nasci ogro, resolvo tudo logo na pancada, né, já xinga. Ele acha que resolve tudo no grito, na força. É a fase de Esaú da nossa vida. E o outro detalhe importante, como eu falei, é a fase da vida do ser humano que ele quer destaque, reconhecimento e ser ovacionado. Quando alguém escolhia a condição de caçador, naquela época, era a profissão que mais destacava e trazia respeito, ao ponto de subjugar as outras pessoas que moravam naquele lugar. Muitas vezes, querido, quando nós estamos na nossa vida, na fase de Esaú, nós queremos exatamente isso, queremos ser destaque, queremos ser reconhecidos, queremos ser aplaudidos pelas pessoas, ovacionados. E o pior de tudo não é nada, querido, que essa fase era para antes da gente encontrar Jesus, mas tem gente que encontra Jesus e não sai dessa fase. O que mais a gente vê por aí, a gente dizendo assim: eu vou sair dessa igreja porque ninguém me reconhece. Eu aprendi uma coisa essa semana que eu achei muito interessante. Sabe qual é a igreja perfeita para quem quer reconhecimento? IML Church. Alguém pegou aí? Ele está processando. A igreja para ter reconhecimento chama-se IML Church. Church você sabe que é a moda agora na igreja em inglês. IML é Instituto Médico Legal, lá que é lugar de reconhecimento. Quando alguém morre, leva para onde? O IML. Para sair de lá, primeiro tem que ser reconhecido. Alguém tem que ir lá reconhecer. Então tem gente que tem que congregar nesse lugar. Porque se o indivíduo ele está mudando de lugar porque quer reconhecimento, porque ele ainda não achou o lugar certo chama-se IML Church. Ele vai lá, que lá alguém vai ter que reconhecer ele, porque senão ele vai ser enterrado como indigente. Isso mostra o que para nós, querido? Que essa fase não é para quem tem maturidade espiritual. Essa fase é para aquele momento que nós ainda não temos uma experiência com Deus. A fase de Esaú na nossa vida seria a fase que nós ainda nem teríamos conhecido Jesus. Porque antes de conhecer Jesus é muito comum as pessoas querer ser ovacionada, querer ter sucesso, querer ter like, querer ser aplaudida, querer resolver tudo na força do seu braço, dominar, controlar, ser do seu jeito, achar que já sabe tudo, que está tudo completo na sua vida. Mas quando a gente encontra Jesus, o primeiro convite de Jesus para mim e para você é o quê? Aprendei de mim, que sou manso, humilde de coração, e acharei descanso para a sua alma. Porque quem vive na fase de Esaú nunca tem descanso na alma, não sabe o que é shalom. Esaú não sabia o que era shalom, que era paz. Primeiro, se ele era um caçador e ia para dentro da mata, não dava para ficar relaxado, tranquilo. Porque ele estava correndo perigo. Era um camarada que ele tinha que todo dia resolver lá o seu problema. Se ele não caça, ele não tinha o que comer.
não tinha como sobreviver. É aquela pessoa que ela não tem paz, todo dia é uma guerra, todo dia é uma luta, todo dia ela tem que resolver, ela chega dizendo aqui, não, porque tudo é comigo, depende de mim, na minha casa e tudo mais. Minha querida, é só te dar uma notícia, se você acha que todo mundo na sua casa depende de você, no dia que você morrer, eles vão continuar todos vivos, eles vão sobreviver, sem você presente, e talvez até melhor. Pior de tudo, talvez até melhor. Mas o que eu quero te dizer com isso, não estou aqui, põe a mão nas minhas palavras, tá? Não estou dizendo para você morrer ou coisa parecida. Não, eu estou dizendo para você aprender com Jesus, a ter shalom, a ter descanso na alma. Viver a vida toda como Esaú, querido, achando que sabe tudo, que controla tudo, que domina tudo. Tudo tem que ser do seu jeito, da sua forma. Que as pessoas têm que olhar para você e reconhecer você, aplaudir e tal. Querido, essa fase não é a fase do propósito de Deus para a sua vida. Sabe por quê? Porque se você não sair dessa fase, você tem uma consequência bem desastrosa. Qual foi a consequência de Esaú? Esaú, ele nunca quis mudança, ele nunca quis aprender com Deus, ele nunca quis submeter ao conhecimento, ele nunca quis receber algo novo do Senhor na sua vida, ele achava que tudo era do jeito dele, da forma que ele pensava. A consequência é que dele se desenvolveu um povo chamado Edomita. E sabe qual foi o grande problema desse povo? Ele foi pai de pessoas com problemas de personalidade, vingativos e cruéis. Olha o que aconteceu com a descendência desse homem que nunca quis mudar de fase. Os seus descendentes se tornaram pessoas grossas que nem ele, ignorantes que nem ele, com problemas de personalidade, vingativos, cruéis, de baixa estima, que tentava manter uma aparência de força, uma aparência de domínio, para não mostrar que dentro se sentiam extremamente inferiorizados. Porque essa fase vai corroer a nossa personalidade, vai nos deixar com um déficit muito grande, que por mais que o indivíduo faça controle, seja tudo do jeito dele, ele nunca vai se sentir pleno. Lembra lá atrás quando eu li do apóstolo Paulo, que diz que nós precisamos crescer para alcançarmos plenitude. Nunca vai se achar pleno, vai viver sempre sob tensão. Será que estão pensando contra mim? Será que estão armando contra mim? Não, porque eu tenho que controlar isso, eu tenho que fazer aquilo, porque se eu não fizer ninguém faz. A vida toda em tensão. A sua descendência serão pessoas com problemas de personalidade. Se a gente for olhar lá nos livros dos profetas menores, tem um livro lá, que não é nem um livro, é um bilhete só, do profeta Obadias, um capítulo só. O que diz o profeta Obadias? Uma promessa de Deus de destruir os descendentes de Esaú. Por quê? Porque eles se tornaram um povo ladrões no deserto e vingativos, ao ponto que no dia que os seus irmãos de Israel precisaram da sua ajuda, eles ajudaram o inimigo a destruir seu próprio irmão. Por isso Deus diz assim, estou dando uma sentença, eles serão riscados do mapa. Onde estão os descendentes de Esaú no dia de hoje? Não existem mais. Por quê? Porque esse homem tentou viver a vida toda na fase, eu sei, tenho conhecimento de tudo, controlo tudo, tudo é do meu jeito, prejudicou ele e a sua descendência. Então já dá para nós entendermos que essa fase não é a fase que Deus sonhou nem para mim nem para você. Deus não sonhou que a nossa vida seja semelhante a de Esaú. Só tem um detalhe, o texto diz o quê? Primeiro veio Esaú. Dessa fase, nenhum de nós escapamos. É natural da nossa personalidade humana querer fazer isso. A gente olha desde criança. A criança está brincando, ela chega lá, ela quer ser dona de todos os brinquedos. Tem que ser do jeito dela. E se vier um outro coleguinha brincar junto com ela, ela já puxa assim, não, é meu. Não põe a mão. Quando muito que ela deixa brincar, ela já quer mandar como vai ser a brincadeira. Não, vai ter que ser assim, assim, assim. E se não for, ela já quer brigar, já quer morder o outro. Por quê? Faz parte da nossa personalidade trazer essa raiz de Esaú dentro de nós. E se nós não prestarmos atenção, nós crescemos com essa raiz se expandindo dentro de nós. Crescemos achando assim, não, eu já sei de tudo.
A pessoa, às vezes você começa a conversar com o indivíduo e diz assim, eu sei. Você nem termina a frase, o indivíduo diz assim, não, mas eu sei. A vontade que dá de perguntar é assim, se sabe por que está fazendo errado, criatura? Se sabe por que não acerta? Por quê? Porque dentro de si nunca saiu da sua fase de Esaú. Mas Jesus, quando Ele nos chama, Ele quer que a gente mude de fase. Vamos ver uma outra fase que nós podemos ter na vida? Depois que encontramos Jesus, nós podemos ter uma fase igual a de Jacó. Deus, Ele nos chama para nós vivermos essa fase. Nascemos na fase de Esaú, mas Jesus olha para nós e diz assim, olha, vem comigo, aprende de mim, muda de fase. E nos chama para vivermos a fase de Jacó. O que é que representa a fase de Jacó? Jacó já era um homem diferente. A Bíblia diz que ele já nasceu agarrando no calcanhar do irmão. Por quê? Porque ele queria receber a bênção que Deus tinha proposto. Mas, mesmo assim, a gente vai ver que não é uma fase totalmente perfeita. A gente precisa de ajuste na vida. Ele nasce segurando no calcanhar do irmão, por quê? Por causa de uma guerra, de uma luta, que ele queria agarrar as coisas, inclusive as espirituais. Ele sentava, ouvia a sua mãe ministrar, a sua mãe ensinando sobre as promessas, ele aprendia, guardava no coração. Diz os sábios em Israel que ele era apaixonado por estudar a lei do Senhor, a Torá, fazia todo dia a sua leitura, e ele sabia realmente alguma coisa, deveria ser verdade, porque ele conhecia as promessas, ele queria as promessas para a sua vida, ele estava até disposto a ouvir a palavra de Deus, mas era aquela fase que o indivíduo ouve a palavra de Deus, mas escolhe o que ele quer. Quando Deus coloca diante dele, olha, o caminho é esse, ele diz assim, não, isso aqui é interessante, prosperidade eu quero, obediência dá muito trabalho, isso eu não quero. Esse texto da Bíblia eu gostei, porque ele fala de promessa, de bênção. Esse aqui de correção não, vamos virar a página, vamos ler outro. Ele quer escolher, dentro de tudo que Deus coloca, fazer uma triagem. Isso aqui eu quero, isso aqui não, isso aqui eu quero, isso aqui não, isso aqui eu concordo, isso aqui eu não concordo com a Bíblia, mesmo já tendo algum nível de conhecimento. Nessa fase da vida, querida, assim como Jacó, nós já até experimentamos os dons espirituais, acreditamos que já estamos em alto nível, mas, querido, não é a quantidade de dons espirituais que você tem que define a sua maturidade espiritual. O que define a sua maturidade espiritual são as suas atitudes. O que define a nossa maturidade espiritual é o quê? As nossas atitudes, não os dons. Porque tem gente que acha assim, fui batizado com o Espírito Santo, agora eu falo em novas línguas, agora eu já estou supra-sumo da fé. Tá não. Não tá não. Não, querido. Não, porque Deus tem me usado, tem me dado uns sonhos proféticos, profecia, eu tenho ido orar lá no monte, Deus fala comigo, olha, revela as coisas, tal. Querido, o fato de você ter um dom dado por Deus, você não é mais crente que ninguém. E nem no reino do céu você é melhor do que ninguém. Mas que é isso, pastor? Deus me constituiu profeta na terra. Pois é, até a jumenta de Balaão profetizou. Isso não garantiu salvação para ela. Não garantiu. Então ter um dom é bom. Pastor, põe a mão nas minhas palavras. Eu não estou dizendo que você não tem que ter dons espirituais. Pelo contrário, você já tem no mínimo 5 dentro de você aí que só precisa aprender e desenvolver. No mínimo 5 e pode aprender mais 5. Se você participar da nossa escola de dons, nós vamos mostrar que você pode desenvolver no mínimo 10 dons espirituais na sua vida. 10. Tá? Ou mais. Mas o fato de eu ter dons espirituais na minha vida não fala de maturidade. Não fala de maturidade. Deus deu dons a Samuel quando ainda era um garoto. Depois ele foi crescendo e aprendendo mais com Deus. Mas quando ele foi escolher Davi, um dos filhos de Jessé, para ser rei, ele já era ancião. Mas ainda faltava maturidade em uma área da vida. Qual? Escolher apenas pelo que via. Foi preciso Deus corrigir ele.
Porque maturidade não tem a ver com os dons, tem a ver com as atitudes que nós temos diante de Deus. Jacó era um homem que ele tinha dons. Quando ele foge do seu irmão, ele tem um sonho profético. Ele deitou-se e viu uma escada interligando os céus e a terra e os anjos subindo e descendo. Tinha dons espirituais, mas as atitudes dele mostravam que ele ainda não tinha maturidade. Porque se ele tivesse, ele não tinha enganado o pai e o irmão, ele tinha esperado em Deus. Então só o fato de ter dons não nos mostra que temos maturidade. Mesmo conhecendo o Senhor, ele ainda queria resolver as coisas do seu jeito. Ele olhava e dizia, mas olha, o meu pai falou que hoje ele vai liberar a bênção da primogenitura, para quem levar uma comida gostosa. Se Esaú saiu para caçar, se juntou com a mãe, fez um guisado, levou, vestiu a roupa do irmão. Quando o pai perguntou, quem é que está aí? Ele, em vez de dizer Jacó, ele diz que é Esaú, engana o pai. Por quê? Porque mesmo ele já conhecendo as coisas do céu, ele ainda queria acelerar as promessas. Ele queria que as promessas se cumprissem mais rápido, do jeito que ele queria. Muitas vezes, querido, nós queremos negociar até as coisas espirituais e as promessas de Deus. Muitas vezes, quando nos falta maturidade ainda na vida, nós queremos negociar com Deus. A Bíblia diz que tem uma arma poderosa chamada jejum. E o jejum, acima de tudo, em primeiro lugar, é para nos quebrantar e nos aproximar de Deus. Tem gente que acha que jejum é uma arma para negociar com Deus. Não, eu vou jejuar isso aqui porque Deus vai ter que me dar isso aqui. Não é assim. Andar com Deus não é balcão de negócio, não é bolsa de aposta. Andar com Deus não são as bets da vida que o indivíduo anda apostando. É diferente. Tem os princípios seguidos pelo Senhor. E até já conhecendo a Cristo, ainda não nos dispomos a uma mudança completa. Assim era a vida de Jacó. Mesmo conhecendo, estudando, sendo ministrado, orientado, ainda não estava querendo uma mudança completa na sua vida. Ele queria a bênção, a promessa de Deus, mas ele queria acelerar do seu jeito, fazer do seu jeito, da forma que ele queria, e por isso ele também não mudou de fases na vida, até que ele precisou sair como fugitivo, ir para a casa do seu sogro, e quando chegou lá, mesmo conhecendo tudo de Deus que ele conhecia, viveu um tormento, ele e o sogro, um enganando o outro, um passando a perna no outro. São fases, querido, que representa, como eu falei, representa a fase da nossa vida. A primeira fase de Esaú é quando o indivíduo não conhece Deus, não quer saber de Deus, daquilo que Deus faz. Mas Deus já nos salvou, amém, queridos? Passamos para a fase de Jacó. Já conhecemos o Senhor, já conhecemos a sua palavra, já experimentamos dons espirituais, promessas de Deus na nossa vida, mas nós ainda não nos dispomos a amadurecer o suficiente, que ainda queremos resolver do nosso jeito. Queremos acelerar as promessas de Deus, queremos que se cumpra do jeito que nós pensamos e imaginamos. Mas como Deus é muito bom para conosco, Ele nos chama para uma travessia. Ele chama para quê? Veja bem, Esaú, como não queria nada com Deus, Deus diz assim, meu filho, então caminhe, vá no seu caminho, vá do jeito que você quiser. E você já viu o resultado desastroso dele e da família dele. Com Jacó, que mesmo com suas falhas e seus erros, ainda assim buscava o Senhor, fazia voto com o Senhor, ofertava diante do Senhor, buscava a presença do Senhor, Deus diz assim, essa fase é um pouquinho melhor. Por quê? Porque quando nós andamos numa fase como a de Jacó, Deus nos propõe uma travessia. Se andar na fase de Esaú a vida toda, meu irmão, dali para frente é só para trás. Como diz a gíria hoje dos adolescentes. Mas se nós ainda estamos andando na fase Jacó da nossa vida, Deus ele tem uma travessia para nós. Jacó agora não deu mais para viver na casa lá do seu sogro, Labão, ele resolve fugir de volta para sua terra. E quando ele está voltando para sua terra, ele pensou, quando eu voltar para minha terra, eu vou encontrar Esaú, quem eu enganei. Então eu preciso comover o coração dele. Olha a astúcia que o crente Jacó fez.
mandou primeiro alguns subornos, chamado presente, e no fim, sabe o que ele fez? Ele se aproveitou do conhecimento que ele tinha da palavra de Deus para armar mais uma situação. Ele, por último, mandou as mulheres dele com os filhos. Por quê? Porque ele sabia que tinha uma lei chamada a lei do levirato, que quando um pai de família morria, o irmão tinha obrigação de cuidar da família dele. Então o que ele fez? Ele manda dizendo, a mensagem para Esaú era: olha, eu tenho hoje 4 mulheres, 11 bocas de filho para sustentar, e mais essa turma toda aqui. Se você me matar, você vai ter que cuidar de todos eles. Você vai ter que sustentar todos eles. Olha o tamanho da tua despesa. Então é melhor você me manter vivo, para me resolver minha situação, de que você aumentar a tua despesa. Querido, era essa jogada, não era outra não. Se os presentes e o suborno não deu certo, agora nós vamos pegar dentro da lei. Por quê? Porque Esaú, mesmo sem querer conhecer a Deus, mas ele foi criado dentro daquela lei. E aquela lei não era uma lei espiritual que regia civilmente a terra. Não tinha para onde correr, tinha que cumprir aquela lei. Mas na hora que ele faz tudo isso, a Bíblia diz que ele ficou só para trás. E quando ele ficou só para trás, Deus olhou e disse assim: Jacó, eu vou propor para você uma travessia, porque eu tenho uma fase bem melhor para a sua vida. Eu tenho um projeto para a sua vida, que nessa travessia vai mudar completamente quem você é. Exatamente o que Deus está nos propondo durante todo esse ano, uma travessia para nós chegarmos na posição, na fase que Ele quer que nós sejamos. Quando Ele manda toda a sua família e Ele começa a fazer a sua travessia, passando o Val do Jaboque. O Val do Jaboque é simplesmente um rio estreito, dependendo da época do ano, muito raso. Já tive a oportunidade de ir lá, se andando dentro dele, a água não dá no joelho. Só cobre um pouco acima da canela. Ele passa, e quando ele passa, ele se encontra com o anjo do Senhor. Ali é o que a gente chama na teologia de teofania, uma pré-aparição de Cristo na terra antes dele nascer. Aparece ali com ele e começa uma luta. Isso mostra o que para nós? Que Deus tem um projeto, querido, para as nossas vidas, que nós conheçamos a Deus não só de ouvir falar, mas Ele quer, no projeto de Deus, Ele deseja que nós tenhamos um encontro pessoal com Ele. Quero dizer uma coisa, com muito carinho e amor: Jesus não te salvou para você ser um ouvinte de culto. Jesus não te salvou para você estar uma vez na semana assistindo um culto. O projeto de Deus é muito maior, muito mais nobre e sublime para a sua vida. Ele não quer que você apenas conheça Ele de ouvir falar. Não, porque eu sei que Deus faz isso, porque uma irmã foi lá na igreja e deu testemunho. Não, querido, isso é bom, isso edifica a gente, mas Deus quer que você tenha a sua experiência, porque você falar daquilo que aconteceu na vida dos outros é uma coisa, mas você falar do que aconteceu na sua vida é totalmente diferente. É totalmente diferente. Faz parte do projeto de Deus essa aproximação dele, essa busca, esse conhecimento, essa intimidade, esse encontro com Ele, para nós chegarmos na fase que Ele morreu na cruz por nós, que Ele se entregou para acontecer em nossas vidas. Essa fase é aquela que o Senhor nos chama para ter um encontro com Ele, para ouvir a sua voz, para sermos ministrados por Ele, para deixarmos nossos argumentos humanistas de lado, para deixar aqueles nossos conceitos de querer dominar tudo de lado, de ter razão de tudo de lado. Essa é a fase, querido, quando alguém chega a este nível, é o nível da maturidade, é o nível que nós podemos reconhecer os nossos erros. Quando Jacó agora vai passando, que ele se depara ali com o Senhor no Val do Jaboque, ele
é feito a ele a mesma pergunta que tinha sido feita um tempo atrás, quando seu pai fez e ele mentiu e enganou. Qual o seu nome? O pai dele, enganando, ele disse o nome do irmão, Esaú. Agora, diante de Deus, ele assumiu o seu erro e disse assim: eu sou Jacó. Eu sou aquele que desde o nascimento tenta suplantar, tenta agarrar a força, tenta dominar, tenta enganar os outros para fazer as coisas acontecerem do meu jeito. Eu sou aquele que pega as bênçãos espirituais e quer cobrar de Deus, que quer que as coisas aconteçam do meu jeito, que quer impor que seja do meu jeito. Eu sou essa pessoa. Querido, Deus nos quer levar para um nível de maturidade que a gente aprenda a reconhecer nossos erros. Quer dizer uma coisa, querido, você aceitou Jesus, mas você continua humano, e não tem problema nenhum você ser humano. E isso é até bom, porque se você não for humano, você não tem direito de perdão. Os anjos, quando pecaram, não puderam receber perdão, por isso foram destituídos, condenados. Por quê? Porque eles estavam num padrão superior, e a Bíblia diz: para quem mais é dado, mais é cobrado. Mas nós fomos feitos humanos, mortais, nós temos direito de perdão. Então errar não tem que ser a regra, como diz a Bíblia através do apóstolo Tiago: filhinho, não pequeis. Mas se você pecar, você tem um justo advogado, que é Cristo. Então a gente não tem que ficar: já que Deus vai perdoar, eu vou errar. Não, 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 não. Mas se errar, a Bíblia diz assim: reconheça, para que o Senhor perdoe, para que o Senhor advogue sua causa, para que o Senhor mude a sua vida. Então, quando nós chegamos nesse nível, nós aprendemos a reconhecer os nossos erros. Essa fase que o Senhor chama para as nossas vidas, para nós aprendermos algo muito importante, que nós precisamos aquilo que Deus nos quer dar, e não aquilo que nós escolhemos. Essa fase de maturidade, nós aprendemos que o que precisamos da nossa vida é aquilo que Deus nos quer dar, e não aquilo que nós escolhemos. O que isso tem a ver com a vida de Jacó? Tudo. Quando Jacó chegou lá na casa de Labão, Deus queria dar uma esposa para ele. Só que quando ele chegou lá, ele quis escolher a esposa. Quem foi a esposa que Deus deu para Jacó? Leia. Mas Jacó quis escolher Raquel. Leia era uma mulher temente a Deus. Raquel era uma idólatra. Enquanto que Leia se voltava a buscar e confiar em Deus, o seu clamor, mesmo quando ela foi renegada como esposa, mesmo quando ela era colocada em segundo plano, ela tinha tanta convicção em Deus, que a Bíblia diz que ela orava e clamava ao Senhor. Essa era a mulher que Deus tinha para Jacó. Só que ele escolheu qual? A idólatra, que no dia que foi embora, roubou os ídolos do seu pai, botou no seu camelo, sentou em cima, e quando o pai chegou lá, Jacó disse assim: se achar aqui os ídolos no meio, quem achar pode matar. Ela sentou em cima, quando o pai chegou lá, disse assim: eu estou menstruada, por isso que eu não posso levantar. Por quê? Porque ela estava sentada em cima dos ídolos. Quando nós andamos na fase de Jacó na vida, nós queremos escolher. Mas quando a gente chega nessa fase de Israel na nossa vida, a gente entende que o que Deus escolhe para nós é bom, perfeito, agradável e não nos acrescenta males. Enquanto que aquilo que nós escolhemos pode ser transitório, passageiro, falho. A prova maior é que Lia era a mulher que Deus escolheu para ele, e Raquel foi a que ele escolheu. É que quando hoje você chega em Israel e fala sobre os patriarcas de Israel, o povo lá de Israel diz assim: os nossos patriarcas são Abraão e Sara, Isaac e Rebeca, Jacó e Lia. Eles não falam de Raquel. Lia deu a ele metade dos seus filhos, 6 filhos. Inclusive, o que recebeu a primogenitura, Judá, que da sua descendência nasceu Jesus Cristo, que veio nos salvar. Foi quem Deus escolheu. Já ele escolheu Raquel. E quando escolheu Raquel, aí, meu irmão, deixa eu dizer uma coisa: quando Deus te propõe algo,
ele se responsabiliza pelo resultado. Agora, quando você escolhe, você é responsável pelo resultado. Vou repetir. Quando Deus te dá algo, ele é responsável pelo resultado. Agora, quando você escolhe, você é responsável pelo resultado. Dos filhos de Lia, o Senhor cuidou. O Senhor cumpriu as promessas. Raquel, ela teve 2 filhos. E se a gente for ver a história dos 2 filhos, é bem delicada. Primeiro, José. E você vai dizer, mas pastor, José tem uma história maravilhosa. É uma das figuras do Antigo Testamento que mais revela Cristo, concordo com você. Mas ele nasce, os seus irmãos ficam com inveja dele, vendem ele como escravo para o Egito, e ele foi o motivo da maior dor no coração de Jacó. Muitos anos carregou uma dor consigo, achando que seu filho estava morto. Por quê? Porque era filho da mulher que ele escolheu, não a que Deus deu. Para complicar um pouco mais, na segunda gravidez de Raquel, a Bíblia diz que ela passou muito mal, e quando a criança nasceu, ela faleceu. Só que antes de falecer, o que foi que Raquel fez? A última cartada dela na terra. Ela olhou para o bebê que estava nascendo e disse assim: te chamarás Benoni, o filho da minha maldição, o filho da minha dor. A gente vê, querido, que Lia não tem uma vez na Bíblia ela amaldiçoa nenhum dos seus filhos. Por quê? Porque foi a mulher que Deus escolheu para Jacó. Aqui, Jacó escolheu para ele, além de ser idólatra, ainda tinha uma palavra de reclamação e murmuração e maldição na sua boca. A última marca dela na terra foi amaldiçoar um bebê inocente, filho dela. Não era nem filho dos outros, seu próprio filho. Só que quando nós fazemos a travessia e chegamos na fase de ser de Israel na nossa vida e não na fase de Jacó, nós temos conhecimento e autoridade para eliminar todo nível de maldição contra as nossas vidas. Quando ela termina de morrer, Israel, que já tinha passado no Val do Jabó, que já não era mais Jacó, ele pega agora a criança e diz assim: não, você não chamará Benoni, você se chamará Benjamim, o filho da minha mão direita, o filho do meu sustento, o filho que vai me amparar na velhice. Porque quando, preste bem atenção, nós estamos na fase de Esaú, vou voltar lá atrás da palavra. Amaldiçoar os outros com a nossa boca é a coisa mais fácil. Quando nós estamos na fase de Jacó, muitas vezes a gente usa a nossa boca para amaldiçoar os outros e ainda coloca Deus na parada. Porque Deus vai vingar. Porque eu vou orar e Deus vai baixar, não. Porque Deus vai punir. Isso é fase de Jacó, meu irmão. Quando a gente está na fase de Israel, a gente pega, abençoa quem amaldiçoou. A gente muda as palavras no reino do Espírito. Nós cancelamos na autoridade do nome de Jesus e nós declaramos bênção. Aonde abundou o pecado, superabunda a graça de Deus, meu irmão. Aonde tinha uma palavra de destruição, agora você tem uma palavra de fé, de vida, que transforma o ambiente. Porque é para esta fase que Deus nos chama, desde o dia em que nós conhecemos Jesus. Essa era a fase, querido. O Senhor ele chama ele para a travessia, para ele aprender agora a ofertar, em vez de roubar a herança dos outros. Na fase dele de Jacó, ele tentou roubar a herança que era do seu irmão, deveria ter sido do seu irmão. Ele, quando vai ofertar diante de Deus, ele faz voto diante de Deus, é bem engraçado, né? O indivíduo, ele chega, quando ele vive na fase de Jacó, ele diz assim: Senhor, se tu me abençoares de tudo que eu receber, eu vou dizimar. Você acha que esse voto está certo? Não, querido. Se você quer fazer voto na área econômica com Deus, faça voto de uma oferta fora do seu dízimo, porque dízimo é sua obrigação para moldar o seu caráter. Ele queria negociar até a formação do caráter dele com Deus. Ou seja, ele prometeu para Deus o que já era de Deus. Ele não disse assim: Deus, eu vou pegar o que é meu e vou ofertar. Não, Deus, eu vou pegar o que é teu e vou ofertar.
É a mesma situação do crente quando ainda está na fase de Jacó, que ele pensa assim, vai ter um negócio missionário ali, está tendo uma programação missionária. Aí eu vou pegar o meu dízimo aqui e vou mandar lá para as missões. Você está pegando o que é de Deus de um lugar e está mandando para o outro. Você não está dando uma oferta sua, você está dando uma oferta do dinheiro que é de Deus. Essa é a fase de Jacó da nossa vida. Mas quando a gente passa para a fase de Israel na vida, não, querido. Quando agora Jacó se encontra no Val do Jaboque, ele é mudado da fase de Jacó para a fase de Israel, que ele chega do outro lado, que ele encontra o seu irmão Esaú, ele não chegou lá e diz assim, Esaú, eu recebi a bênção da primogenitura, cadê a herança que o papai deixou? Ele não cobrou a herança que o papai deixou. Ele diz assim, não, você pode ficar com tudo. Eu tenho direito, eu fui abençoado, mas pode ficar com tudo. Estou liberando, é oferta para você. Por que ele fez isso? Porque agora ele já está na fase de Israel. Ele entendeu que no reino de Deus é melhor dar do que receber. É melhor lançar semente do que buscar colheita. Essa fase, querido, é a fase que você não precisa se comparar com mais ninguém. Como eu falei, anteriormente ele se comparava com Esaú. Ele queria ser melhor do que Esaú. Agora, ele tem um encontro com o Senhor. Passa para a fase de Israel, ele não precisa mais se comparar com ninguém. Quando ele passa e se encontra com Esaú, e os dois se abraçam, se perdoam, ele pede perdão, oferta toda a sua herança na vida do seu irmão, tudo certo. Esaú faz uma proposta para ele, diz assim, vamos juntos, vamos caminhando juntos de volta até a casa do nosso pai. Se fosse anteriormente, ele ia topar, porque ele queria disputar, bora ver quem chega primeiro. Não, agora ele está na fase que ele não precisa se comparar com os outros. Sabe o que ele diz para Esaú? Você está com homens de guerra, eu estou com mulheres, crianças e animais. Pode ir na frente na sua passada, pode ir em paz, que eu vou aqui na minha passada com as mulheres e crianças. E a gente se encontra lá. Isso mostra o quê? Não precisa disputar com mais ninguém. Não precisa se comparar com alguém. Não precisa querer ser igual a ninguém. Você agora tem uma personalidade, sabe quem você é. Sabe quem você é em Deus. Sabe que é Deus que te protege. Sabe que não é que você tem que chegar lá na frente e resolver. Não, você vai na sua passada. Conforme o Senhor vai te direcionando. E você chega e completa a jornada. Quando a gente entra nessa fase, querido, é a fase que Deus começa a restituir na nossa vida. O resultado, quando nós passamos para a fase de Israel, é a fase da restituição de Deus em nossas vidas. É a fase que a gente vê Deus trabalhando em todos os detalhes da nossa vida. Todos os detalhes da nossa vida. Quando chega no final da história de Israel, ele já não era mais Jacó, ele era Jacó até o Val do Jaboque. Dali para frente agora ele era Israel. Pegaram o filho dele, José, como eu já falei, venderam como escravo. Aquele homem, ele perdeu um filho. Anos depois, quando a fome atinge a terra e os outros filhos, que agora é Israel, o antigo Jacó, vai até o Egito, eles encontram José. E quando passa toda aquela situação que você já conhece, que eles levam Jacó para rever José, José encontra quem lá? Um príncipe, um governador. Porque quando você sai da fase de Jacó para viver a fase de Israel, quando você perde algo, Deus sempre te devolve com excelência. Ele perdeu um filho e Deus devolveu para ele um príncipe, um governador sobre as nações da terra. Então hoje eu quero concluir essa palavra debaixo dessa analogia, dizendo que tem 3 grandes fases na nossa caminhada com Deus. Você pode decidir ser a sua fase de Esaú. Pastor, muito legal essa palavra, mas deixa comigo que eu já sei tudo, do meu jeito, já está tudo certo. Maravilha, essa é a sua fase de Esaú. Mas você pode mudar de fase, você pode passar para a fase de Jacó. Aquele que pelo menos busca aprender do Senhor, pelo menos busca ter conhecimento, pelo menos já se propõe a seguir os mandamentos do Senhor. Mas Deus nesse ano da travessia te chamou para você viver a melhor fase,
a fase como Israel, como um príncipe de Deus. Que não precisa se comparar com ninguém, não precisa disputar com ninguém, não precisa levar as coisas a ferro e fogo, não precisa ser na força do seu braço, não precisa ser da forma que você pensa e imagina, mas da forma que Deus direciona. E quando Deus direciona, onde você chega, as portas se abrem. Quando Deus direciona, onde você chega, é reconhecida a glória, a presença de Deus na sua vida. É a fase que onde você chega, você marca o tempo, o lugar, as pessoas começam a conhecer quem é Deus. Aonde você chega, querido, a mudança, a transformações, a intervenção de Deus, onde você chega, o nome de Deus é reconhecido e glorificado. Por isso, hoje o Senhor nos chama para uma travessia dizendo para cada um de nós, antes de terminar 2024, complete a sua travessia. Pastor, eu ainda estou lá na fase de Esaú. Tem problema, Deus é tão bom que Ele faz uma ponte que vocês podem chegar na fase de Israel. Pastor, eu já conheci Jesus, mas eu ainda estou lá na fase de Jacó. Estou meio Jacozão ainda na vida. Que hoje seja a noite da tua travessia. E dizer, Senhor, eu quero soltar as armas. Eu quero abrir mão das armas, dos meus conceitos, dos meus preconceitos estabelecidos. E me encontrar com o Senhor, assim como Jacó encontrou no Val do Jaboque. E quando ele saiu do outro lado, a vida dele já não era mais a mesma. O resplendor da sua face já era diferente. O seu nome era outro. A sua personalidade era outra. A sua convivência com Deus era outra. Agora, ele se torna pai de uma geração que tem uma promessa de proteção eterna de Deus. Você viu a diferença das gerações? A de Esaú, que sabia tudo, a geração dele se tornaram ladrões, bandidos, sem personalidade e sumiram. Jacó, que passou para a fase de Israel, Deus fez uma aliança eterna e diz, os teus filhos, olha como Deus chama lá no céu os descendentes de Israel, os teus filhos para mim são o meu bichinho de Jacó. Os meus protegidos. E com o passar do tempo, se você olhar na história, todos os impérios mundiais tentaram invadir e destruir Israel. Nenhum conseguiu e não vai conseguir até Jesus voltar. Sabe por quê? Porque Jacó resolveu sair da fase, fazer a travessia e se tornar Israel. A proposta de Deus, quando você sobe de fase, é abençoar você e a sua descendência. Fique em pé, eu quero orar com você. Diante dessa palavra, que hoje é uma analogia, não tem como fugir, querido. Nós estamos em uma dessas três fases. Ou estamos naquela fase que nós ainda não valorizamos nada que é de Deus, e achamos que vamos resolver tudo na força do nosso braço. Ou podemos já estar naquela fase que nós já até conhecemos Deus, já entendemos várias coisas de Deus, já temos experiências com Deus, mas na hora H de tomar uma decisão, a gente quer burlar e fazer do nosso jeito. Mas Deus está dizendo assim, eu tenho uma proposta para você. Faça a sua travessia e entre para a fase e você vai se dispor a aprender de mim, que sou manso e humilde de coração, e achará descanso para a sua alma. Passe para a fase de chegar à plenitude do conhecimento de Deus. Passe para a fase de ter fé, esperança e amor no teu coração. Passe para a fase que você não precisa ser reconhecido por homens na terra, basta você ter o seu nome escrito no livro da vida. Passe para a fase que existe uma palavra de Deus para você. Passe para a fase que as palavras da tua boca, elas não amaldiçoam, elas quebram maldição e elas estabelecem futuro. Passe para a fase que você será um sustentáculo, um pilar de fé para você e a sua descendência.
encerro essa palavra usando o mesmo texto. Dá para baixar aqui um pouquinho, por favor? O mesmo texto que Moisés falou para os filhos de Israel, quando eles iam também fazer a travessia do Jordão para alcançar a terra prometida. Os céus e a terra tomo hoje por testemunho que foi te oferecida a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida, para que viva tu e a tua descendência. Deus está nos chamando, querido, para passarmos para a fase que você e a sua descendência serão abençoadas. O plano de Deus é que nós possamos chegar nessa fase, nessa estatura de varão perfeito. Vamos ter falha? Vamos. Jacó, quando passou da sua fase de Jacó para Israel, não ficou anjo perfeito, não. Ele teve falhas, mas ele sabia reconhecer seus erros. Ele sabia se quebrantar diante de Deus. Ele sabia se entregar diante do Senhor. Ele sabia depositar sua confiança no Senhor. Ele sabia que era do Senhor que vinha seu refúgio, a sua fortaleza. Ele sabia que agora ele era um profeta na terra. Israel termina os seus dias na terra. É só ver os últimos capítulos de Gênesis, capítulo 48, 49. O homem abençoador. O homem que quando abria a boca profetizava. O homem quando abria a boca e ele falava algo, Deus chancelava no céu e dizia assim: amém, eu confirmo. É essa fase que Deus está nos chamando. É para esta fase. Talvez você diga assim: pastor, mas eu sou tão pequeno, eu conheço tão pouco. Eu vou dizer que você é o melhor candidato de Deus. O pior candidato é o Esaú lá, que já sabe, que já manja tudo, que tem o controle de tudo. Não é esse que Deus está procurando. Ele está procurando aquele que mesmo quando erra, está disposto a aprender. Mesmo quando falha, está disposto a buscar o Senhor. Está disposto a recomeçar. Está disposto a deixar aquilo que escolheu para proteger aquilo que Deus determinou para a sua vida. Aí mesmo no seu lugar, tome a sua decisão. E se for preciso, não tem problema nenhum você dizer: Senhor, me ajude. Me ajude, Senhor. Eu preciso mudar de fase na vida. Senhor, me ajude. Que eu não finde esse ano nessa fase que eu tenho andado há tanto tempo em círculo. Há tanto tempo. Começa ano e termina ano e eu estou do mesmo jeito. Começa ano e termina ano e eu estou do mesmo jeito. Me ajude, Senhor. Porque eu quero mudar de fase. Em 2025 eu quero reconhecer a minha identidade no Senhor. Quem eu nasci para ser. Quem eu nasci para ser nos planos do Senhor. Peça nessa hora. E que seja esse tempo desse encontro com o Senhor. Que o Senhor te encontre hoje neste lugar. Que o Senhor te encontre aí na tua casa. Que o Senhor te encontre hoje no teu sono. Que o Senhor se revele a você. Que o Senhor convença o teu coração. Porque eu não estou aqui para te convencer. Porque quem nos convence do pecado, da justiça e do juízo é o Espírito Santo de Deus. Então clama por Ele e diz: Espírito Santo, me ajude agora. Espírito Santo, me ajude. Eu preciso mudar de fase. Eu preciso sair deste modelo e passar para o modelo que o Senhor planejou para mim antes de eu nascer. Eu preciso chegar nesse posicionamento, não mais de menino, de criança, mas de gente madura, de pessoas que conhecem o Senhor não só de ouvir falar, mas de uma experiência pessoal com o Senhor. Me ajude. Enquanto nós adoramos ao Senhor, não se preocupe com a música, com a canção. Se preocupe não somente em dizer para Ele em que fase você está, em que fase você quer chegar. Pastor, eu já tive um encontro com Deus, eu estou numa fase, graças a Deus esse ano eu fiz minha travessia, eu estou na fase de Israel. Então diga para Deus assim: Senhor, eu estou aqui disposto, coração aberto.
Me mostra, Senhor, o próximo passo, a próxima caminhada. E eu vou logo te dizer, Deus vai te dar um desafio maior que o teu raciocínio acha que você pode. Mas se é Deus te dando, é o melhor. Foi para isso que você nasceu. Absorva. Queira o desafio de Deus na sua vida. E você vai experimentar o que a Bíblia diz, o que é viver em novidade de vida na presença de Deus. Então diga para o Senhor em que fase você está, em que fase você quer passar a partir de hoje, em nome de Jesus. Meu amado é o mais belo entre milhares e milhares. O meu amado é o mais belo entre milhares e milhares. O meu amado é o mais belo entre milhares e milhares. O meu amado é o mais belo entre milhares e milhares. Oh Senhor, venha com teu Espírito esta noite neste lugar. Ministra em nossas vidas e em nossos corações, para entender onde estamos e onde precisamos chegar. Entendemos o teu plano, o teu propósito em nossas vidas. Senhor, eu quero profetizar sobre o teu povo neste lugar. Que não termine este ano, Senhor, sem viver algo extraordinário, sobrenatural com o Senhor. Que não fique no meio da travessia, mas que alcance, Senhor, a posição, o teu projeto em suas vidas, meu Pai, em nome de Jesus. Ajuda-nos, Senhor. Ajuda-nos, Senhor, a chegarmos nessa fase que o Senhor chamou, para sermos coluna da verdade na tua casa, para sermos homens e mulheres com maturidade espiritual, que não vive como menino abalado por doutrinas falsas, um dia na tua presença, um dia longe, mas que estão firmes, que pode ser luz no meio das trevas, que pode mostrar o caminho para os outros, que pode ter uma palavra de vida nos seus lábios, uma palavra de promessa dos céus para liberar, que tenha uma boca que abençoa e não amaldiçoa, uma boca, Senhor, que quando abre traz esperança, traz vida para quem ouve. Leva-nos, Senhor, a este lugar. Leva-nos a esta posição, Senhor, esta noite neste lugar. Espírito Santo de Deus, eu te clamo, ajuda-nos, Senhor. Ajuda-nos, Senhor, a fazermos essa travessia, a alcançarmos essa nova fase, para que haja fé em nosso